Como se libertar do medo da opinião alheia? Você já reparou o quanto da sua vida foi moldado pelas opiniões dos outros? Desde pequeno, te disseram o que vestir, o que pensar, o que fazer e, principalmente, o que não fazer. Aos poucos, a sua essência foi sendo trocada por versões que o mundo queria que você fosse. Você começou a agir com medo de errar, medo de decepcionar, medo de ser julgado. E o mais triste é que às vezes, nem percebeu porque o medo da opinião alheia é sorrateiro. Ele não chega gritando, ele sussurra. Ele entra na sua mente e te convence de que é mais seguro se esconder do que se expor. Mas me diz uma coisa: quantas oportunidades você já perdeu por causa disso? Quantos sim você deixou de dar para si mesmo, só porque alguém poderia pensar algo ruim? Quantas vezes você se olhou no espelho e sentiu raiva de si mesmo por não ter tido coragem de ser quem realmente é? É duro admitir, mas a verdade é essa. O medo da opinião dos outros é uma prisão invisível e você é o carcereiro e o prisioneiro ao mesmo tempo. O medo da opinião alheia é uma das formas mais sutis de escravidão moderna. Você deixa de viver o que quer para viver o que esperam de você. E o pior é que ninguém paga o preço por isso, a não ser você mesmo. Aqueles que te julgam seguem a vida deles, e você fica aí, tentando caber num molde que nem sabe quem criou. Mas se parar para pensar, você vai ver que a maioria das pessoas que te julgam estão presas no mesmo ciclo. Elas também têm medo. Elas também fingem. Elas também tentam parecer algo que não são para agradar um público que nem está prestando tanta atenção assim. Sabe o que é mais curioso? É que as pessoas estão muito ocupadas tentando parecer bem-sucedidas, felizes e perfeitas para reparar nos erros dos outros. Então, enquanto você se esconde por medo de errar, os outros também estão escondidos. É um jogo de aparências e ninguém ganha. A verdade é que você só começa a viver de verdade quando percebe que não deve nada a ninguém. Quando entende que a sua vida é o único projeto que você realmente tem controle. E que por mais que as pessoas falem, elas não sentem o que você sente, não vivem o que você vive, não carregam as suas dores. Então, por que dar tanto poder a quem não tem nem metade da sua história? O medo da opinião alheia nasce da necessidade de aceitação. E essa necessidade vem da infância, de quando a gente aprendeu que para ser amado, precisava agradar. E crescemos confundindo amor com aprovação. Então, quando alguém nos critica, sentimos como se estivéssemos sendo rejeitados. Mas o amadurecimento começa quando você entende que não precisa que te entendam para estar certo. Você não precisa ser compreendido. Precisa ser verdadeiro. Você não precisa ser aceito. Precisa ser livre. E a liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não depender da aprovação de ninguém para ser quem é. É andar na sua própria direção, mesmo quando ninguém entende o seu caminho. É não se envergonhar das suas escolhas, porque você sabe o porquê de cada uma delas. Pensa comigo. Quantas pessoas já zombaram de ideias que depois se tornaram grandes? Quantos riram de quem sonhava alto e depois tiveram que assistir de longe o sucesso acontecer? A história é cheia de exemplos assim. Todo visionário foi primeiro chamado de louco. Todo artista foi primeiro criticado. Todo sonhador foi primeiro desacreditado. Então, por que você acha que com você seria diferente? Se você quer viver algo fora do comum, precisa aceitar ser julgado por quem vive o comum. E tudo bem. Não é seu trabalho convencer ninguém. Seu trabalho é ser fiel àquilo que arde dentro de você. O que te prende hoje não são as opiniões em si, mas o valor que você dá a elas. É você que decide se uma crítica te paralisa ou te impulsiona. É você que decide se um olhar de desaprovação te faz desistir ou te fortalece. Você precisa entender que quando alguém te julga, está revelando mais sobre si mesmo do que sobre você. Porque o julgamento é o reflexo da insegurança. Quem está em paz consigo não perde tempo apontando o dedo para o outro. Então, da próxima vez que sentir o medo de ser julgado, pare e se pergunte: de quem é essa voz que eu estou ouvindo dentro da minha cabeça? Porque, na maioria das vezes, ela nem é sua. É a voz da sociedade, dos seus pais, de um professor que te criticou, de um amigo que zombou dos seus sonhos. E você foi guardando tudo isso como se fosse verdade. Mas não é. A única verdade é o que você sente.
E se o que você sente é genuíno, siga. Se o seu coração pede para fazer algo, faça. Mesmo com medo, mesmo sendo julgado, mesmo que ninguém entenda. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir apesar dele. Aos poucos você vai perceber que o medo da opinião alheia só existe quando você ainda não se conhece o suficiente. Quando começa a se conhecer, a opinião dos outros perde força. É como se o barulho de fora fosse diminuindo e a sua voz interior começasse a ficar mais alta. E essa voz, a sua voz, é a única que importa. Ela sabe o que você precisa fazer, o que você precisa abandonar e quem você precisa deixar para trás. Porque sim, às vezes, libertar-se do medo da opinião dos outros significa se afastar de quem alimenta esse medo. Pessoas que vivem te diminuindo, te criticando, te fazendo se sentir errado por querer algo diferente. Essas pessoas não te amam, elas te limitam. Então, se for preciso, se afaste. Não por arrogância, mas por amor próprio. Você não deve explicações por se escolher. No final das contas, o mundo sempre vai falar. Se você vence, vão dizer que teve sorte. Se fracassa, vão dizer que avisaram. Então, para que viver tentando agradar? A melhor resposta para o julgamento é a sua constância. Continue, trabalhe em silêncio. Construa sua verdade. E quando os resultados aparecerem, o barulho deles será alto o suficiente para calar qualquer crítica. Você não foi feito para viver pequeno, para se esconder, para andar pisando em ovos com medo de errar. Você foi feito para deixar uma marca, para inspirar, para ser inteiro. E isso só é possível quando você se liberta do olhar dos outros e começa a olhar para dentro. Não existe prisão mais cruel do que viver tentando caber onde você não nasceu para estar. E não existe liberdade mais bonita do que ser você mesmo que custe caro. No fim do dia, as pessoas esquecem o que você fez, mas você nunca vai esquecer o que deixou de fazer por medo do que elas iam pensar. E esse arrependimento é o peso mais difícil de carregar. Então, se tem uma mensagem que eu quero deixar para você hoje, é essa: viva de um jeito que o medo da opinião alheia não te paralise mais. Fale o que precisa ser dito. Vista o que quiser vestir. Crie o que quiser criar. Ame quem quiser amar. E principalmente, escolha a si mesmo. A vida é curta demais para ser vivida com medo de comentários. E quando você entender que o julgamento dos outros é só ruído, vai perceber que o silêncio da sua própria verdade é o som mais poderoso que existe. Pare de viver para provar. Comece a viver para sentir. Porque, no final, o mundo não precisa de mais cópias, ele precisa de gente real. E ser real é o ato mais corajoso que existe. Se essa mensagem falou com você, respira fundo e lembra: você não precisa da aprovação de ninguém para brilhar. Aqui é o canal Desperte Sua Força. E toda semana eu trago mensagens assim para te lembrar do que o mundo tenta te fazer esquecer. Que você é mais forte do que imagina. Então já se inscreve, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de se esconder do mundo. Afinal, ninguém pode te apagar quando você decide ser luz.